Olá, queridos participantes da jornada da Associação Médico Espírita de São Paulo. Sejam bem-vindos ao nosso evento. Como muitos de vocês já sabem, desde 30 de março de 1968, com a fundação da AME São Paulo, e mais intensamente a partir de 1995, com as atividades da AME Brasil, fazemos parte do movimento Medicina e Espiritualidade, que tomou corpo nos Estados Unidos, mais intensamente, na década 1970. É impossível falarmos de nossas atividades atuais sem nos referirmos às origens, aos serviços prestados pela Associação Médico Espírita de São Paulo, AME São Paulo, que foi o embrião de todas as AMEs. Tive a alegria de participar de sua fundação a 30 de março de 1968, no Hospital São Lucas, em São Paulo, tendo sido sua primeira secretária. O papel da AME São Paulo foi decisivo na fundação da AME Brasil e na expansão do movimento médico espírita em nosso país. Tudo isso graças à orientação do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, através do médium Espartaco Guilard. Apenas para recordar de modo rápido, tivemos entre os fundadores da AME São Paulo os doutores Abrão Rothberg, Adroaldo Modesto Gil, Alberto Lira, Alfredo de Castro, Antônio Ferreira Filho, Arilex, Elisete Santana, Eurico Branco Ribeiro, Homero Valada, Luiz Dorgan, Luiz Monteiro de Barros, Maria Júlia Prieto Pérez, Miguel Dorgan, Ney Coutinho, Oswaldo Jesus de Oliveira Lima, Reinaldo Cuntes Busch, Roberto Brolio e, naturalmente, eu mesma. A maioria desses nossos queridos colegas já se encontra no mundo espiritual. Como é natural, mais recentemente o pessoal jovem assumiu a direção de nossa AME pioneira. Hoje, o Dr. Mário Pérez, filho da doutora Maria Júlia e do Dr. Ney Prieto Pérez, é o dinâmico presidente da AME São Paulo, desenvolvendo um trabalho importante juntamente com seus colegas de diretoria. Assumi a presidência da AME São Paulo em 1990 e foi a partir de maio de 1991 que iniciamos nossos congressos médicos nacionais, denominados de MEDNESP, a fim de unir nossos colegas, disseminarmos as AMEs e lograrmos a fundação da AME Brasil, o que de fato ocorreu em 17 de junho de 1995. Ela foi fundada com 9 AMEs, mas hoje conta com 58 espalhadas pelo território nacional. No ano que vem, comemoraremos os 20 anos de existência no MEDNESP 2015, em Goiânia. Temos o imenso prazer de dizer que as inscrições já estão abertas e todos são convidados para essa grande festa do coração. Como sabemos, o acaso não existe. A AME São Paulo foi fundada em 1968 e é impossível deixar de fazer a ligação entre esta data e o que aconteceu nos Estados Unidos no mesmo campo da medicina.
No início dos anos 1970, o Dr. Herbert Benson começou a lecionar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, aos estudantes de medicina, curso de medicina e espiritualidade e depois pós-graduação sobre o mesmo assunto. Ele escreveria mais tarde em seu livro Medicina Espiritual que jamais viu poder maior que o do indivíduo de cuidar de si e de se curar. O movimento de medicina e espiritualidade só fez crescer desde então. O Dr. Harold Koenig, um dos maiores pesquisadores deste novo paradigma, encontrou respostas impressionantes nessa área de pesquisa. Demonstrou que os religiosos ou aqueles que admitem a espiritualidade têm menos depressão, menos infarto agudo do miocárdio, menos abuso de álcool e drogas, menos acidentes vasculares cerebrais e menos suicídios. E em contrapartida, os religiosos têm maior sobrevida e melhor resposta imunológica. Do mesmo modo, o Dr. Jeff Levin, com estudos epidemiológicos, comprovou que a afiliação religiosa tem efeito protetor sobre a saúde, principalmente por influência sobre o comportamento. Em 1997, cerca de 70 pesquisadores se reuniram na defesa do novo paradigma nos Estados Unidos. Esse novo paradigma para a saúde que estamos propondo, e escreveram um livro, Scientific Research on Spirituality and Health, que foi publicado pelo Sistema de Saúde dos Estados Unidos. Eles adotaram a definição de William James, de que espiritualidade é o lado mais elevado, mais sublime e funcional da vida. A revisão sistemática, envolvendo 147 estudos e 98.975 pessoas, demonstrou que a religiosidade foi associada a menores níveis de sintomas depressivos. Constataram também que os pacientes idosos depressivos que possuíam maior religiosidade intrínseca tiveram menor tempo de remissão. O chefe de departamento de pesquisas da AME Brasil, Dr. Giancarlo Lucchetti, obteve os mesmos resultados. Pesquisando 170 idosos ambulatoriais, constatou que os que davam importância à religião tinham menos depressão. Com tantos pontos em comum, sobretudo no campo da pesquisa, é natural, portanto, que façamos parte do movimento Medicina e Espiritualidade, que, como eu disse, se iniciou mais intensamente na década de 1970 nos Estados Unidos.
Para nós, o ser humano é mais que seu corpo biológico. Nossa visão é a do ser humano integral, alma, corpos sutis e corpo físico. Segundo o professor Amit Goswami, de física quântica, nós entendemos que a medicina ortodoxa continua a pensar estritamente de acordo com a física clássica, mesmo 100 anos depois do advento das novas ideias quânticas. Pesquisas e estudos recentes demonstraram que o cérebro é programado para acreditar em Deus e que isso nos ajuda a viver mais e melhor. Sabemos, no entanto, que são duas as escolas que disputam esse achado da ciência. Deus criou o cérebro ou o cérebro criou Deus? Evidentemente, nós que aceitamos o novo paradigma, respondemos com Kardec. A pesquisa demonstra que Deus existe, pois de onde viria ao ser humano esse sentimento se não tivesse uma base? Essa conclusão é consequência do princípio não há efeito sem causa. Por essa razão, temos procurado dialogar com colegas do Brasil e do exterior, engajados na mesma causa, porque entendemos que o médico deve dar exemplo do verdadeiro ecumenismo, respeitando as crenças e descrenças de seus pacientes, para assisti-los da maneira mais ampla e integral possível. E esta compreensão não pode ser diferente em relação às crenças e descrenças de nossos próprios colegas. Temos de nos respeitar. Criada em 5 de junho de 1999, no Mednesp, com a participação de representantes da Argentina, da Colômbia, Guatemala, Panamá e Portugal, a AME Internacional passou a ser dirigida por uma comissão de colegas da qual fizemos parte. Doutora Maria da Graça de Ender, do Panamá, e Dr. José Francisco Ribeiro, de Portugal. A AME Internacional iniciou a sua participação em eventos no exterior, no Congresso Mundial de Espiritismo, na cidade da Guatemala, em 2001. No ano de 2002, fiz um périplo de 30 dias pela Europa, falando em várias cidades, como vocês podem acompanhar através dos slides. De 26 a 30 de março de 2003, estive na Colômbia, no mesmo ano. Em 2003, a Associação Médico Espírita Internacional realizou o primeiro encontro europeu de médicos espíritas em Barcelona, Espanha, contando com os expositores Nelly Berchtold, da Suíça, Maria da Graça de Ender, do Panamá, Décio Iandoli Júnior, Kátia Marabuco, Sérgio Felipe de Oliveira e eu mesma, Marlene Nobre, como representantes do Brasil. Da Espanha,
a caravana partiu para a Itália, Alemanha e França. E eu segui posteriormente para Londres, Reino Unido. Em outubro de 2004, participamos do 4º Congresso Mundial em Paris, realizando antes, em Londres, nos dias 25 e 26 de setembro, 2 seminários dirigidos ao público. Em 2006, de 7 a 8 de outubro, fizemos o primeiro congresso nos Estados Unidos, em Washington, D.C. Em 14 e 15 de outubro de 2006, realizamos as primeiras jornadas portuguesas em Lisboa. Em 2006, estivemos na Suíça, particularmente em Genebra, e também em Londres, em 2007, com o primeiro Congresso do Reino Unido. E participamos também, em 2007, das segundas jornadas portuguesas de medicina e espiritualidade, sempre realizadas no auditório da medicina odontológica em Lisboa. Em 2008, estivemos representando a AME em Cuba, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Portugal, Suíça e Bélgica. Como vocês podem ver, são os nossos congressos no exterior. Em 2009, estivemos na França, na Alemanha, na Suíça, no Reino Unido, na Holanda, em Portugal. Em 2010, fomos à Suíça, Alemanha, Reino Unido novamente, França, Luxemburgo, Estados Unidos e Holanda. Em 2011, estivemos na Colômbia e depois na Europa, Alemanha, Paris, França, Londres, Reino Unido, Lisboa. Voltamos à Europa em 2012, dessa vez fazendo congressos e eventos em 8 países. Antes fomos à Colômbia, depois fomos à Europa. Fomos à Colômbia e aos Estados Unidos também em 2012. Depois, Suíça, Portugal, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Paris, especialmente na França. Em 2013, já na Europa, nós falamos para os poloneses pela primeira vez. Estivemos então em Varsóvia, depois Portugal, Inglaterra, França, Finlândia, Suíça e Alemanha. Como vocês podem ver, neste ano de 2014, acabamos de completar o périplo que abrangeu os seguintes países: Áustria, França, Reino Unido, Portugal, Holanda, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Itália e novamente a Polônia. Vocês puderam assim acompanhar comigo as atividades da AME Internacional em busca do ideal de vencer as fronteiras internacionais. É um trabalho coletivo em que se procura levar a alma à medicina no duplo sentido. A alma como centro da pesquisa científica e a alma como calor humano na humanização da medicina. Fico feliz de repartir com vocês todo esse nosso ideal. Sim, nosso, porque é um trabalho coletivo.
Não há o maior e não há o menor, todos trabalhando pelo ideal comum. Um grande abraço a vocês todos, queridos amigos do Brasil. Que Jesus abençoe nossos propósitos de servir com amor. Muito obrigada.